Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 10, nos diz assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu povo, a quem escolhi para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Por duas vezes esse texto fala de que o seu povo é sua testemunha. Esse era um grande desejo desde o período do Velho Testamento, desde que ele chamou os seus servos primeiros. Ele queria um povo que andasse com ele, que o conhecesse e que fossem testemunhas fiéis do Senhor. Mesmo aqui, quando era um período onde surgiram grandes problemas no meio do povo do Senhor por desobediência e por tomar forma de outras nações, e Deus ter que julgar o seu povo, ele ainda assim tinha esse clamor de encontrar testemunhas fiéis. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos no livro de Atos, capítulo 1. Lembre-se que lemos: vocês são as minhas testemunhas. E aí chegamos no livro de Atos, capítulo 1. Especialmente o versículo 8. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Perdão, eu li o versículo 6, me desculpa, estou indo para o 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E nós vamos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. O capítulo 1, versículo 4... João às 7 igrejas que estão na província da Ásia: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Até aqui, por enquanto. Uma das coisas que devemos prestar bastante atenção ao examinar as Escrituras, ao querermos caminhar como povo de Deus, é em relação ao propósito de Deus. O que de fato Deus pensa, o que de fato Deus falou, o que de fato Deus planejou para o seu povo, qual era a sua intenção ao criar todas as coisas, qual foi sua atenção ao chamar o seu povo, a salvar almas como nós, pecadores, totalmente indignos. E quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos encontrar que o assunto de Deus é o seu Filho. Seu propósito eterno, como diz em Efésios 3, o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, tem a ver com o seu Filho. Seu Filho é o seu assunto.
O seu filho é a sua meta de que ele seja cabeça, senhor do universo. E não apenas cabeça e senhor. O propósito de Deus é que o seu filho seja o conteúdo de todas as coisas. Ele é a resposta de Deus para todas as necessidades humanas. Ele é a intenção de Deus de encher o universo com a presença do seu filho, com o caráter do seu filho, com a vida do seu filho. Deus planejou todas as coisas para que ele fosse Senhor absoluto sobre todas as coisas. E ao criar o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus queria que o homem fosse semelhante ao seu filho, porque o seu filho é a expressa imagem do seu ser. Então nós encontramos um amor maravilhoso, indescritível, do pai pelo seu filho, e um amor do seu filho com seu pai. Nós encontramos aquela comunhão perfeita entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes que o mundo existisse. João, no final do primeiro século, quando o povo de Deus, infelizmente, estava sendo bombardeado de diferentes formas para perder o chamamento celestial, perder de vista esse propósito maior. Ele estava sofrendo perseguição do lado de fora por Roma. O imperador romano Nero estava devastando o povo de Deus, claro, no sentido, vamos dizer, exterior da história, porque o povo de Deus jamais será dizimado. Mas ali Nero está perseguindo o povo de Deus. Paulo foi martirizado, Pedro foi martirizado, vários foram martirizados. Nós encontramos essa perseguição terrível lá pelo ano 63, 64 em diante. Ocorreu um incêndio terrível em Roma no ano 63 para 64. Eram 14 grandes bairros e Nero fez um esquema político. Ele era louco, na verdade. Seu plano deu errado. Dos 14 bairros, 10 se queimaram e 4 não, ou pelo menos ficaram quase intactos. E ele necessitava de um bode expiatório e colocou a culpa nos cristãos e nos judeus. Então esse foi o motivo porque também rompeu uma grande perseguição em Roma e através de Roma em muitos lugares. Naquele período muitos irmãos foram perseguidos. Nós encontramos então o diabo usando a perseguição, o governo político para perseguir o povo de Deus. Mas no aspecto religioso encontramos o judaísmo sendo infiltrado para dizimar o propósito de Deus. Nós encontramos assim que Paulo começa a pregar o evangelho às igrejas gentílicas, ao povo gentílico, logo em seguida no capítulo 15 de Atos, alguns cristãos que eram judeus ou da seita judaizante foram até as igrejas dos gentios dizendo que se eles não circuncidassem, jamais poderiam ser salvos. Então nós encontramos uma perseguição religiosa, tentando demonstrar que a salvação não era somente pela graça, mas também pela observação da lei. E eles tinham 3 pilares centrais sobre a lei ou o judaísmo. Eles tinham Moisés, eles diziam ser discípulos de Moisés, ainda que Moisés vivera mais de 1000 anos atrás, eles ainda assim insistiam em dizer ser discípulo de Moisés. Eles tinham o templo em Jerusalém e eles tinham a lei. Satanás usou esses 3 pilares, ainda que eram de Deus, no seu contexto, para tentar dizimar o testemunho de Jesus Cristo. Deus teve que permitir esse templo ser destruído no ano 70, para que eles entendessem que, de fato, o verdadeiro templo é o corpo de Cristo, o lugar onde Deus habita pelo Espírito Santo. E o fim da lei, disse Paulo em Romanos, é Cristo. E Moisés foi só um tipo de Cristo. Então, tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamento, as profecias, tipologias, se cumpriram em Cristo e vem se cumprindo cabalmente em Cristo. Então, além da perseguição, encontramos a religião sendo usada pelo inimigo para devastar, dizimar o testemunho de Jesus Cristo no meio do povo de Deus. E, infelizmente, temos um terceiro ponto. Nós encontramos João escrevendo as cartas às igrejas, e encontramos ele escrevendo também as suas epístolas, e ele fala de alguns que saíram do meio deles, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Ele chama eles de anticristo, ou que estavam no espírito de anticristo e de falsos profetas.
Parece que essa foi a artimanha mais sutil que gerou maior dano no final do primeiro século contra o povo do Senhor. Porque a perseguição exterior por Nero, ou Domiciano, que foi um outro imperador que veio no final do primeiro século, Jesus falou para não temer aqueles que podem perseguir ou matar o seu corpo, mas não pode fazer nada com a sua alma e com o seu espírito. A morte simplesmente é um veículo para nos colocar na presença de Deus. Tragada foi a morte na vitória. Então não deveríamos temer. E em relação à religião, nós também não deveríamos ter tanto temor, uma vez que conhecêssemos a palavra de Deus, estivéssemos olhando para o Senhor. Mas quando nós encontramos esse movimento espiritual, esse movimento, digamos, místico, que não veio pela perseguição religiosa e nem veio tampouco pela perseguição política, digamos, do lado externo. Enquanto a perseguição política combatia o corpo, a religião combatia a mente e a alma. Mas João está falando de algo que se infiltrou no meio dos cristãos. É algo do interior. É como cupim dentro da madeira. Você não percebe ele. Quando você vai ver, talvez o móvel já se perdeu. João, no final do primeiro século, ele está lutando com essas três frentes do inimigo, mas ele fala mais, ele combate mais, e ele orienta os cristãos a como vencer os falsos profetas, especialmente na primeira epístola dele. Como devemos lidar com essa situação? E vamos lembrar que João está no final do primeiro século. Suas epístolas, seus escritos, que são 5, o Apocalipse, o Evangelho e as 3 cartas, estão sendo dirigidos para aquele remanescente, aquele povo de Deus, já na virada do segundo período do primeiro século, especialmente no final do primeiro século. E quando nós encontramos João escrevendo as suas cartas, seu Evangelho e o Apocalipse, ele procura entregar, deixar o testemunho das coisas essenciais. E é interessante que quando uma pessoa está no final da vida dela, ela vai procurar falar somente o essencial. João já está velhinho. Ainda que alguns acreditam que o Apocalipse foi escrito lá pelo ano 68, 64, 68, ainda no tempo de Nero, a maioria dos eruditos, estudiosos que estudaram e vasculharam a história, acreditam que foi lá pelo ano 95. João está bem velhinho, ele é um ancião, ele estava preso na ilha de Patmos, ele teve aquela revelação do trono quando ele estava ali, e ele então escreve o Apocalipse, seja em Patmos ou depois de Patmos, quando ele estava na cidade de Éfeso, gastando seus últimos dias, João escreveu o Apocalipse. E quando nós encontramos João falando, claro que o Apocalipse ele está falando pelo Senhor, mas encontramos ele nas suas cartas, e o Senhor nunca anula a personalidade humana, ele simplesmente purifica as motivações e capacita os servos do Senhor a falar por ele, ser inspirado por ele, mas ele usa a personalidade humana, as habilidades humanas. Que bom que o Senhor é assim, cavaleiro, não? Diferente do inimigo que invade, ele não bate na porta, ele manipula. João então ele está compartilhando como aquele que viveu reclinado ao peito do Senhor. É aquele que fala sobre a parte mais interior da obra de Deus. João está compartilhando para os filhos de Deus num período de, digamos, quando o testemunho do Senhor está sendo solapado, está sendo ali perseguido, e a luz do testemunho corria o risco de apagar. Quando nós encontramos o livro de Mateus, ele está sendo escrito para os judeus. Quando nós encontramos o livro de Marcos, são para os gentios. Jesus não é apresentado como rei, como foi apresentado em Mateus, mas ele é apresentado como escravo, como servo no livro de Marcos. Quando nós vemos o livro de Lucas, aquele homem que é um médico e apresenta Jesus como filho do homem, e quando nós olhamos João escrevendo, ele está escrevendo para os filhos de Deus, e ele já não apresenta Jesus como escravo, ou como rei, ou como o filho do homem. Ele apresenta Jesus como filho de Deus. Ele não começa falando da sua genealogia, para aqueles que estavam investigando a história da linhagem de Jesus, conforme a tribo de Judá.
Ele começa apresentando Jesus como aquele que veio antes da criação do mundo. Ele começa a apresentar Jesus como o Verbo eterno de Deus. Ele começa a apresentar Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Porque uma vez que os princípios estão sendo invertidos e perdidos, nós temos que voltar, como ele diz, àquele que era desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele começa assim o Evangelho de João. E quando ele fala no princípio, o pensamento ali é que é um princípio antes do princípio da criação. É um princípio na eternidade. Ainda que a eternidade não tem tempo e nem princípio, mas é um princípio quando Deus se deu a conhecer. Quando Deus se revela, quando Deus demonstra o seu plano, o seu propósito eterno. João, pelo Espírito Santo, ele penetrou as profundezas do coração de Deus e ele começa a falar de Jesus de maneira tão grandiosa antes da sua própria encarnação. João está fazendo o povo de Deus voltar àquela testemunha fiel desde a origem do princípio de todas as coisas. Então ele começa a apresentar a divindade de Jesus Cristo no capítulo 1 do Evangelho de João, até mesmo antes de falar da sua humanidade. Porque quando nós falamos de uma perseguição ou de uma oposição religiosa, existia um movimento religioso terrível no final do primeiro século, que era chamado gnosticismo. Era uma mistura de filosofia com religião judaica e com outros movimentos esotéricos, e eles negavam a divindade com a humanidade de Jesus. Eles queriam separar a humanidade da divindade. Eles criam que de alguma forma Jesus era o Cristo, mas não que ele era Deus. O Espírito de Deus veio sobre o homem Jesus, mas quando ele morreu, antes ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então eles criam que o Espírito Santo, o Espírito de Deus havia saído de Jesus. Ele era um profeta, um grande homem, um grande sábio, mas não o Filho eterno de Deus. Então a gente vê que essas heresias no final do primeiro século estavam realmente gerando um grande dano para os novos cristãos e para aqueles que já caminhavam. Agora João, você deve se lembrar que quando ele foi chamado, enquanto Pedro lançava as redes, João estava costurando redes. Paulo fazia tenda, e o Senhor vinculou a profissão desses homens com a sua carreira ministerial. Pedro foi o primeiro que pregou a palavra depois do Pentecostes. E o que ele fez? Ele lançou as redes. O Senhor deu as chaves do reino a Pedro. Ele lança as redes, cerca de 13.000 almas creram no Evangelho. E até o capítulo 10, capítulo 11, você vê que o ministério principal ali é o de Pedro. É a ênfase do rei na pregação do Evangelho. Depois vem o ministério de Paulo, quando ele é enviado no capítulo 13. Mas aí, quando você chega no final do ministério de Paulo, especialmente em 2 Timóteo, ele vai dizer que todos da Ásia haviam abandonado a ele. Ele fala isso por 2 vezes. De alguma forma, as redes da obra de Deus estavam rompidas. E no lugar deles serem a testemunha do Senhor, muitos estavam voltando para o judaísmo. Por isso foi escrita a carta aos Hebreus, exortando o povo de Deus a não voltar para o judaísmo. Alguns estavam abraçando outros movimentos. Alguns estavam esfriando na fé, eram tempos difíceis, como Paulo falou. Então, depois que Paulo morre, Deus levanta João. O que João está fazendo? João está costurando as redes do testemunho do Senhor. Você vai sempre ver os escritos de João voltados para costurar a rede nos finais dos tempos. Nós estamos no final dos tempos. Precisamos muito considerar os escritos de João, porque aquele mesmo combate que aconteceu no final do primeiro século é o nosso combate hoje. Nós devemos ter muito cuidado para não abraçar os desvios do final do primeiro século e deixarmos de ser o testemunho do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Muitas coisas boas podem ser abraçadas e essas coisas vão nos desviar da centralidade do nosso Senhor. Claro que todas as coisas que Deus nos deu em relação a dons, ministérios, profecias bíblicas, tudo em relação à palavra de Deus, nós devemos abraçar, porque essas coisas são deles, não nossas primeiramente, são nossas porque somos dele também, mas essas coisas têm o seu devido lugar.
A Bíblia apresenta uma hierarquia de valores na palavra de Deus. Jesus fala de hierarquias na palavra dele. Por exemplo, ele diz, limpa primeiro o interior e o exterior será limpo. Isso é uma hierarquia. Ele também pergunta, o que é maior? O ouro ou o altar que santifica o ouro? Então ele está falando o que é maior. Então ele apresenta uma hierarquia. Paulo também apresenta. Ele diz, eu como sábio arquiteto lancei primeiro o fundamento e outro edifica sobre ele. Então o fundamento vem primeiro. E nós poderíamos mencionar várias passagens na Bíblia que mostram que tem uma hierarquia de assuntos centrais na palavra de Deus e assuntos que virão depois. Mas quando nós não temos consciência dessas coisas, nós invertemos a ordem. E queremos colocar coisas que não são fundamentais no lugar das coisas fundamentais. As coisas fundamentais, Judas, por exemplo, vai dizer que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o que ele chama de fé são as verdades centrais da palavra de Deus ou os assuntos que vêm ou devem vir primeiro. Mas Paulo vai dizer em Romanos 14, acerca de dúvida ou opinião sobre a fé, acolhei o débil na fé, não para contender por essas coisas. Ou seja, em relação às coisas não essenciais, não temos que contender, não temos que batalhar. Mas pelas coisas essenciais, sim, não podemos negociar. Que Deus é um, embora subsista em 3 pessoas, mas que quem foi enviado não foi o Pai, foi o Filho, porque alguns pensam que, embora Deus sendo um, eles acreditam que são apenas uma pessoa, e isso foi uma heresia combatida lá nos primeiros séculos, chamado sabelianismo, ou unicismo, que nega que, embora Deus seja um, subsistem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse foi um combate do primeiro século. Mas quem foi enviado foi o Filho. E o Filho, embora sendo um, ele passou a ter 2 naturezas. Uma porque ele é 100% Deus, então ele é 100% divino. E outra porque agora ele é 100% homem, então ele também tem uma natureza humana, porém sem pecado. E agora ele vai desenvolver o seu ministério não como Deus, mas como homem. Por isso ele teve que esperar a plenitude dos tempos, para lá no batismo com João Batista no Jordão, ele ser revestido do Espírito Santo e confessar a profecia de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar. E ele vai falar das suas credenciais como o ungido. Então nós temos o ministério do Filho de Deus. Esse assunto da Trindade é um assunto fundamental que não pode ser invertido, negociado. Ele precisa ser bem esclarecido e fundamentado entre nós, porque se nós errarmos nesse assunto fundamental, a casa poderá cair, porque ele é um alicerce principal da palavra de Deus. Então temos Deus na eternidade, temos o propósito de Deus antes da criação, temos a centralidade de Cristo no propósito de Deus. Então aí nós temos o homem, depois temos a queda, depois tem a encarnação de Jesus, e aí tem o ministério de Jesus. Puxa, o assunto sobre o Filho de Deus é tão grande. Por isso que os apóstolos falavam, não deixamos de pregar e ensinar a Jesus Cristo todos os dias. Puxa, todos os dias? Todos os dias, está lá no livro de Atos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo, tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo que ele falou, testemunho do Senhor. Quando nós pensamos no que ele é, o que ele é antes da criação, ele é Deus, mas não é Deus o Pai, ele é Deus o Filho, mesma essência, mesma natureza. Ele é a expressa imagem do seu ser, como diz o autor aos Hebreus. Ele é o Logos de Deus, porque ele é a palavra eterna de Deus. Ele é o pensamento de Deus. Ele é o Filho do seu amor. Ele é a expressão única do Pai. E aí nós temos o Filho no propósito de Deus, porque o livro de Provérbios vai dizer que ele é o arquiteto. Dele, por ele, para ele são
todas as coisas. Ele estava ali arquitetando todas as coisas com o seu Pai. E depois que o homem foi criado e caiu, nós temos as teofanias de Deus, ou as aparições do Filho de Deus no Velho Testamento. Quantas vezes nós vamos encontrar o termo no Velho Testamento, o anjo de Javé, o anjo do Senhor, as aparições do Filho de Deus, que são as teofanias no Velho Testamento, antes da encarnação, quando ele veio do ventre de Maria, mas é o Senhor. Por isso ele vai falar no Evangelho de João: antes de Abraão, eu sou. O eu sou apareceu a Moisés, o eu sou apareceu a Abraão, o eu sou apareceu a vários dos servos de Deus no Velho Testamento. Aquelas são as aparições do Verbo de Deus antes da sua encarnação. E ele é Deus, por isso que eles falavam: nós vimos Deus, então nós vamos morrer. Eles dão testemunho que o Senhor é Deus. E o livro de João, especialmente, está revelando esse aspecto da divindade do Filho de Deus. Então nós temos as manifestações do Senhor no Velho Testamento. Aí nós temos as profecias de Jesus, acerca de Jesus no Velho Testamento. Nós temos a simbologia, as tipologias, tudo em relação ao Senhor no Velho Testamento. Por isso que quando Jesus está no caminho de Emaús, ele pergunta ali, disfarçado como um viajante: o que vocês estão discutindo no meio do caminho? Só você, estrangeiro, Israel, você não sabe? Jesus de Nazaré, um homem poderoso em palavras, em obras. Nós pensamos que ele era o Messias, mas ele morreu e hoje é o terceiro dia, a gente não sabe o que aconteceu com ele. E Jesus fala: ó nécios e tardio de coração, para compreender tudo o que de mim está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Ele fala isso depois. E diz a Escritura que ele começa a expor, ou fazer exposição das Escrituras acerca de tudo que diz respeito a ele, mostrando que o sentido essencial da Bíblia é ele. Então ele reclama no livro de João, capítulo 5, João registra que Jesus denunciou: vocês examinais as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna, falando aos escribas e fariseus. São elas que dão testemunho de mim, testemunho. Contudo, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ou seja, ao estudar as Escrituras, perderam o essencial da Escritura. Ao estudar a Bíblia de Deus, perderam o Deus da Bíblia. Assim como os cientistas, ao estudar a criação, o universo, perderam o Criador. E Jesus está reclamando que eles perderam o essencial da Escritura. Então precisamos considerar as Escrituras desde o Velho Testamento, tudo que diz respeito ao nosso Senhor. E aí nós vamos encontrar a encarnação do Verbo, o cumprimento das profecias do Velho Testamento, sua geração, sua concepção sem pecado, gerado pelo Espírito Santo, seu nascimento virginal, sua infância, sua criação, seu desenvolvimento como homem, porque ele é chamado de filho do carpinteiro. Depois que José morreu, ele cuidou da sua mãe, dos seus irmãos, como irmão mais velho. Isaías vai dizer no capítulo 53 que ele era um homem experimentado em trabalho, varão de dores. Então ele é um modelo exato para um homem em seu aspecto varonil, coisa que hoje infelizmente está sendo perdida, a masculinidade no meio dos homens. Aí depois sim nós temos o chamamento ao seu ministério, seu revestimento de poder, sua caminhada no cumprimento de cada passo que ele deu nas Escrituras, no seu ministério. Lucas parece que tinha um relógio de precisão no pulso, porque tudo que Jesus fazia, ele quase sempre dizia: isso ele falou, isso ele fez, isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Que coisa maravilhosa quando nós encontramos o testemunho de Jesus em todas as coisas. Agora João, como aquele que está no Santo dos Santos, enquanto Marcos parece que está no ato exterior, Mateus está no lugar santo. Todo o Evangelho de João é focado no Filho de Deus.
na sua intimidade com o Pai. Você não vai ver João falando de expulsão de demônio, de tantas outras coisas, mas você vai ver ele falando da intimidade com o seu Pai. E quando ele está falando aos judeus, ele está sempre revelando esse chamamento ao Filho do homem como Filho de Deus. É muito maravilhoso discernir assim. Aí nós vemos até a paixão dele, a cruz, seu treinamento com os 12, sua morte. E entre a morte tem a ressurreição. E poderíamos nos perguntar o que Jesus fez nesses 3 dias quando ele estava na sepultura. Onde estava ele, além do seu corpo? Ele ressuscita, aparece aos seus discípulos, o que ele fez, o que ele falou, o que ele deixou. Quais foram os seus mandamentos? Então ele vai ascender aos céus. De onde ele ascendeu? Foi de Betânia. Está lá no capítulo 1 de Atos e o final do Lucas 24. Aí ele ascende aos céus. Então ele volta na sua ascensão ao trono. Se cumprem algumas profecias. Então o Espírito Santo é derramado. Quando o Espírito Santo é derramado, os discípulos são batizados para dentro do corpo de Cristo. Agora passamos a discernir Jesus não simplesmente como Deus com o Pai, e não simplesmente como homem, e nem simplesmente como Deus homem glorificado na sua ressurreição, mas agora como corpo místico de Cristo, do qual ele é cabeça e nós somos seus membros. Agora ele é a nossa vida, nossa sabedoria, justiça, santificação. E agora temos o seu ministério quando ele está ascendido à direita do Pai. O que ele está fazendo hoje? O livro de Hebreus mostra que ele está lá como sumo sacerdote, intercedendo pelos santos. Capítulo 7, verso 25 de Hebreus. E ele está trabalhando até que todas as profecias sejam cumpridas. Então ele virá. Antes de ele vir, teremos avivamentos. Teremos aquela restauração maravilhosa que Pedro falou no capítulo 3 de Atos. Então ele vem. Ele vem como noivo ao encontro da noiva, mas ele vem como rei para estabelecer o seu reino. E quando ele vem, a Escritura diz que teremos o tribunal de Cristo. Temos profecias no Velho Testamento e ensinamentos no Novo Testamento de que haverá um tribunal onde os santos serão julgados, não para merecer ou não a sua salvação, porque a salvação é pela fé mediante a obra de Cristo. Nós temos que crer. Mas sim haverá recompensa ou disciplina em relação a como nós vivemos, como nós servimos, como nós fomos fiéis ou infiéis, aquilo que ele nos delegou hoje. Então, quando ele assentar para julgar os seus santos, o que diz a Bíblia sobre isso? E como serão as recompensas? Então virá um reino de 1000 anos. Inclusive Paulo perguntou aos Coríntios: vocês não sabem que os santos vão de julgar os anjos e o mundo? Ora, se vocês não puderem julgar as coisas mínimas dessa vida, como poderão julgar os anjos e o mundo naquele tempo? Então, os problemas que nós temos hoje, e não são poucos, em diferentes esferas, mas também na igreja, e às vezes acontecem problemas, heresias, divisões. Isso é um caminho para a purificação e treinamento para o reino. Não temos que fugir, nós temos que enfrentar pela graça de Deus, para sermos aperfeiçoados, aprovados, porque se não pudermos julgar as coisas mínimas hoje, como julgaremos os anjos e o mundo? Então existem os privilégios do reino de Deus, e isso está escrito no livro de Apocalipse 22:12, ele fala: eis que cedo venho, ou sem demora, comigo estão os galardões, que eu vou repartir a cada um segundo as suas obras, lá no livro do Apocalipse. E são várias passagens que o próprio Senhor confessa que haverão as recompensas ou as disciplinas. Então teremos um reino, e aí Satanás vai ficar preso, e aí haverá um reino sobre as nações, e haverá disciplina àqueles que não foram fiéis entre o povo de Deus. Depois temos o final de 1000 anos. Aí nós temos a conclusão dessa etapa. Teremos novos céus e nova terra. Teremos a nova Jerusalém. Então teremos a eternidade. Tudo isso em relação
ao testemunho do Senhor, que não diz respeito simplesmente a uma doutrina ou uma confissão. Diz respeito a uma realidade espiritual que é o Filho de Deus, enchendo, conquistando, subjugando, reinando sobre todas as coisas. A começar com a igreja primeiro. Ele é o cabeça do universo e Deus o colocou como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Mas antes de reinar no universo, ele precisa reinar sobre nós. E convém que ele reine até que todas as coisas sejam subjugadas debaixo dos seus pés. Nós temos um grande chamamento hoje para sermos fiéis a esse tempo que nós estamos vivendo. Então, no livro de Isaías, onde lemos a primeira vez, no capítulo 43, verso 10 a 12, vocês são minhas testemunhas. Só queria que o seu povo, não tenta imitar as outras nações. Não tente querer alguma inovação. Não. As coisas em realidade que acontecem na terra, primeiro aconteceram e acontecem nos céus. Por isso precisamos ter os olhos abertos, porque muitas coisas na terra são simbologia de verdades eternas. Hebreus vai dizer do verdadeiro tabernáculo. Então o tabernáculo que temos aqui na terra, desde Moisés, era realmente uma figura daquilo que é eterno. As cidades que temos aqui, uma sombra da verdadeira cidade, que é a Nova Jerusalém. O sol é uma figura do verdadeiro sol da justiça. A lua é uma figura da igreja. A água que você bebe é só uma figura da verdadeira água que Jesus fala, que do seu interior fluiriam rios de água viva. O pão que você comeu hoje é só uma figura do verdadeiro pão que é Ele. Ele é o verdadeiro alimento. Ele nos deu pastores. É só uma figura de que Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o apóstolo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a oferta pelo pecado, Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a realidade, a essência de todas as coisas espirituais. Como nós precisamos ver melhor o nosso Senhor e não nos apegar a nada nessa terra, e entender que tudo isso é só meios e instrumentos para Deus nos lapidar, nos formar a imagem do seu Filho. Agora Deus está fazendo uma obra grande entre nós. Ele está removendo as coisas que tomaram o lugar do seu Filho em nossa vida, no ministério, na doutrina, na prática, na liturgia da igreja, para nós voltarmos tudo para Ele. Mesmo que tenhamos os dons e tudo que Deus nos deu, e não devemos desmerecer nada, devemos ser equilibrados, mas nada pode tomar o lugar do nosso Senhor. Quando qualquer coisa toma o lugar do Senhor, temos um eclipse. As trevas passam a tomar o lugar da luz, porque algumas coisas entraram no lugar do sol. O que aconteceu na igreja em Corinto, Deus deu os apóstolos, mas o inimigo fez com que os santos em Corinto, que eram infantis, tivessem preferências por ministérios. Eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e outros se consideravam superiores. Nós somos de Cristo, mas sem vocês. E ali tinha uma divisão. No capítulo 1 ao 4 de 1 Coríntios temos divisões. No 5, capítulo 5, você tem a consequência das divisões. Quando temos unidade, temos o Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade, habitem juntos. Aí o Senhor compara aquilo ali como o Monte Hermon, onde o orvalho, aquela bênção do Senhor que vai descendo sobre o Monte Hermon, ou a unção que desce sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão, até a sua barba que representa a autoridade, até a orla das suas vestes. Mas aquele é o tipo de Cristo que no livro de Hebreus diz que Ele é o sumo sacerdote. Quando nós habitamos juntos em Cristo, no esconderijo do Altíssimo, temos essa presença e essa unção maravilhosa do nosso Senhor. E Ele diz, ali ordeno a bênção e a vida para sempre. Ah, mas isso é quando nós estamos debaixo do encabeçamento do sumo sacerdote. O Espírito vem sobre ele. Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém tem unção fora do cabeça que é Cristo. O Espírito é o Espírito de Cristo.
E ele permeia todo o corpo de Cristo. Mas o Espírito não é o espírito de um homem vaidoso, não. Ninguém tem unção em si mesmo. Só o Filho de Deus foi ungido. Nós estamos debaixo da unção. Então ela passa por meio de nós. Mas quando tem divisões, no lugar da bênção e da vida, você pega 1 Coríntios. Capítulo 1 ao 4, divisões. Capítulo 5, o que nós temos? Perdeu a proteção, perdeu a unção, perdeu a vida, perdeu o orvalho. O que trata o capítulo 5 de 1 Coríntios? Você tem Paulo exortando a igreja que não disciplinou um varão que estava abusando sexualmente da sua madrasta ou da mulher do seu pai. E aí no capítulo 6 ele vai falar de vários pecados imorais: homossexualismo, adultério, bebedice, maledicência, roubo, no meio do povo de Deus. Capítulo 7, as crises conjugais ou crise no casamento. Capítulo 8, idolatria. Capítulo 9, excluíram Paulo, o apóstolo, da comunhão de Corinto. Não cooperaram financeiramente com o ministério de Paulo. Capítulo 10, novamente, heresias, idolatrias. E Paulo compara com o que aconteceu com o povo dele no deserto. Capítulo 11, nós temos as crises no culto. No meio da ceia, uns ficavam bêbados, outros tinham fome, porque havia uma festa ágape entre eles. As mulheres usavam véu, mas aquilo se tornou uma liturgia externa, porque eles se esqueceram que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo varão, varão o cabeça da mulher. Então eles praticavam a tradição sem realidade espiritual, virou uma religiosidade. No 12, Paulo fala que eles colocaram os dons de língua como o dom mais maduro e se esqueceram das coisas principais em relação ao serviço, o 12 e o 14. Por isso que ele coloca o maior dom, que é o amor, no capítulo 13, como um sanduíche, a metade do pão, outra fatia do pão, o 12 e o 14, e no meio o recheio, que é o amor. No 15 eles têm dúvida de uma verdade fundamental, a ressurreição. E eles achavam que eram maduros. E no 16 se esqueceram de uma coisa essencial da vida da igreja, cuidar dos pobres. E por isso precisavam contribuir. Como isso aconteceu? Se distraíram de Cristo. Paulo falou: eu tenho preparado vocês como uma virgem pura para apresentar um só marido, que é Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, o entendimento, a mente de vocês sejam seduzidos e corrompidos. Vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo. E isso aconteceu. Então eles colocaram os dons no lugar de Cristo, a sabedoria no lugar de Cristo, o culto no lugar de Cristo, e tiveram preferências ministeriais. Deus deu Paulo, mas Paulo não foi crucificado por vocês. E ele ainda pergunta: por acaso eu fui crucificado por vocês? Ele deu Pedro, mas não poderia colocar Pedro no lugar de Cristo. E esse é um problema daquela época, mas esse é o problema do nosso tempo: preferências ministeriais. E se você recebe Pedro, você não quer receber Paulo. Não recebam aqueles irmãos. Por quê? Não, porque eles têm umas coisas estranhas. Não, na verdade é isso. O nosso Cristo é muito pequeno. Ele inclui apenas um e outro e exclui os demais. Inclui exposição das Escrituras, mas não inclui palavra profética. Inclui, às vezes, a vida interior, mas não inclui os dons espirituais. Alguns acreditam que os dons pararam lá no final do primeiro século. Alguns querem Jesus lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Mas não quer descer do monte, porque tinha um pai com seu filho endemoniado, seu filho sendo lançado no fogo e na água, e Jesus foi lá e expulsou o demônio. Não querem Jesus como evangelista. Nós devemos querer Cristo integralmente, em sua plenitude de ministérios, de dons, em sua magnífica e extraordinária sabedoria. Não diminuir Cristo em nada. Vocês são minhas testemunhas. Não pode diminuir o Senhor. Não pode amputar coisa do Senhor. Não pode escolher algumas coisas da palavra de Deus para querer ensinar e encobrir outras coisas. Não pode fazer acepção de pessoas, de incluir alguns dons do corpo e excluir outros. Não pode ter preferência de algumas coisas que vamos praticar e outras coisas não. Porque aí deixaremos de ser a igreja da qual ele é a cabeça e passaremos a ser um movimento que os homens lideram. Não podemos ter uma democracia onde a eleição escolhe as coisas.
Não, é a palavra que tem que estar sobre nós, porque ela é a autoridade máxima. O que diz a Bíblia, o que diz as Escrituras, o que o Senhor fala. Não podemos ser uma Laodiceia, que significa opinião do povo. Lembra o que aconteceu em Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Quem que está falando isso? O Senhor Jesus. Se alguém, por acaso, no meio de todos vocês, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com você, você comigo. Mas o Senhor estava do lado de fora da sua igreja, da sua casa. Ela dizia ser rica e não precisava de coisa alguma. O Senhor fala que ela era pobre, cega, nu e miserável. Eu aconselho que você compre riqueza, ouro refinado pelo fogo, para você ser enriquecido. Colírio, os seus olhos serem ungidos e você passar a ver. Veste branca para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E que interessante, né? Quando você vê as cartas do Senhor às igrejas do Apocalipse, a uma ele fala: você está indo bem nisso. A igreja em Éfeso colocou à prova os que se dizem apóstolos, eles são mentirosos, não são. Você guarda as tradições como foram ensinadas. Eu tenho, porém, contra ti. Puxa vida, que sentença. Tenho, porém, contra ti. Você abandonou meu primeiro amor. Veja onde você caiu e se arrepende e volte a praticar as primeiras obras. A uma outra igreja ele fala: você tem fama que vive, mas eu digo que você está morta. A outra ele diz que dizia ser rica, ele fala: você é pobre. Então a avaliação que o Senhor tinha daquelas igrejas não eram as mesmas avaliações que elas tinham de si mesmas. E aí está o grande perigo. Elas tinham um outro testemunho. Vocês são minhas testemunhas. Vocês devem testemunhar de mim. Ele deu todas as coisas, mas essas coisas é para o enchimento de Cristo, girar em torno de Cristo. Agora ele vai falar no capítulo 8 de Atos, capítulo 1, versos 6 ao 8 de Atos, de que eles deveriam permanecer em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Eles já tinham recebido o Espírito Santo no capítulo 20 de João, mas ele fala: esperem lá em Jerusalém, até do alto vocês serem revestidos de poder. Vocês serão minhas testemunhas, como ele falou em Isaías. Esse foi o chamamento deles. E agora a igreja se tornou a testemunha do Senhor. Lembra quando mataram Estevão? Depois Paulo testemunhou que ele viu, ele foi testemunha da morte de Estevão, fiel testemunha do Senhor. Paulo chama Estevão de fiel testemunha. Também aqui no Apocalipse encontramos um Antipas que foi martirizado. Ele era uma fiel testemunha do Senhor. E agora João, quando recebe a revelação do Apocalipse, ele se reporta a Jesus, ouvindo que Jesus fala de si mesmo, o seu próprio testemunho, capítulo 1 do Apocalipse. Ele vai dizer assim, versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. É assim que João está chamando Jesus. Ele é a fiel testemunha. E quando você segue a fiel testemunha, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as suas realidades, as suas reivindicações, as exigências do Senhor como seus direitos no meio do seu povo, é isso que Ele está reclamando conosco. Agora nós passamos a ser também testemunhas do Senhor, que nós passamos a vê-lo. Testemunha é aquela que viu e ela fala do que viu. Testemunha não é aquela que fala do que o outro falou, mas ela mesma não viu. Deus quer que nós venhamos ver a Cristo na palavra, ver a Cristo na experiência, ver a Cristo na comunhão, no ministério, no serviço, no casamento, no sofrimento, nas crises, conhecer o Senhor e sermos testemunha do Senhor, a fiel testemunha. Tanto que quando João começa a revelar, a escrever o capítulo 1 de Apocalipse, ele vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Se alguém te perguntar o que é o livro do Apocalipse, você pode resumir: é a revelação de Jesus Cristo. Mas qual é o assunto do livro de Apocalipse?
Não é a besta, o dragão, o falso profeta, o anticristo? Não, de jeito nenhum. O assunto principal do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Temos aqui um púlpito, mas o púlpito não tem um fim em si mesmo, ele é um suporte para as Escrituras. E as Escrituras estão aqui não com um fim em si mesmo, mas sim como uma mensagem da Escritura que Deus quer falar conosco. Assim é o livro do Apocalipse. Temos muitas coisas ali, mas essas coisas são suportes, como uma mesa para exibir o testemunho de Jesus Cristo. E João, quando começa a escrever o Apocalipse, ele vai dizer a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando, e o seu anjo deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que deve acontecer, tudo que ele viu. João está dizendo que ele atestou, ele confirmou, ele testemunhou. Tudo que João viu, todas aquelas revelações, ele comparou com as Escrituras e com o testemunho de Jesus Cristo. Ele está confirmando essas coisas. E ele relaciona uma espécie de resumo do livro do Apocalipse. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E nós vamos encontrar essa confissão de João algumas vezes no livro do Apocalipse. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Nunca separa o testemunho de Jesus Cristo da palavra de Deus. Na verdade, os falsos obreiros tinham a palavra de Deus como pensamento e como doutrina, mas eles eram hereges porque eles perderam o essencial das Escrituras e torceram as Escrituras. O essencial é o testemunho de Jesus Cristo. Então, um dos testes de que alguém de fato é um servo de Deus é quando ele anda como um pássaro com as duas asas, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Você não pode separar essas coisas. Testemunho vivo do Senhor, não só na palavra, mas na nossa própria vida, no nosso caráter, na nossa visão, no nosso testemunho. Ele vai repetir isso no capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que ele foi preso? Por que tamanha fúria de Satanás contra ele? Porque ele não tinha apenas a palavra de Deus, ele tinha o testemunho. João valia por milhares, porque embora milhares pudessem ter as cartas ou os escritos do Velho Testamento, eles não conheciam profundamente o Senhor. João, quando começa a escrever, ele começa a escrever aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo. Então ele tinha o testemunho do Senhor. E você vai encontrar que por isso ele foi preso, e ele vai repetir isso algumas vezes, capítulo 6, verso 9, dessa união da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Capítulo 6, verso 9 diz assim: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Está vendo? Não só por causa da palavra de Deus, mas porque Satanás odeia o testemunho de Jesus. Será que aparece mais essa expressão? Aparece, capítulo 12 do Apocalipse. Não vamos explicar por causa do tempo, mas apenas ler. Capítulo 12, versículo 17 do Apocalipse, que nos diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí você encontra o dragão furiosamente perseguindo a mulher, e especialmente aqueles que têm a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E aí chegamos no capítulo 19, versículo 10 do Apocalipse, que nos diz:
Depois que João tem uma grande revelação das bodas do Cordeiro, versículo 10 diz assim: prostei-me diante dos seus pés, ou seja, do anjo que revelou essas coisas a João, para adorá-lo. Adorar o anjo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Ora, se João, o apóstolo, alguém que conheceu o Senhor tão profundo, ele foi tentado a adorar um anjo diante de tamanha revelação que ele teve, o que dizer de nós, se não conhecermos profundamente o testemunho de Jesus na palavra, na história, na tradição, na experiência, na igreja, na nossa vida? Estamos perdidos. Virão dias tão difíceis, agora, no final dos tempos, que somente aqueles que conhecerem a Jesus puderem falar como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não se contentar em reunir domingo, cantamos um hino legal, muito bom, ouvimos uma mensagem, não é só isso aí não. Precisamos cavar profundamente na palavra, na oração, na comunhão. Senhor, queremos te conhecer profundamente. Graças a Deus por tudo que temos até aqui. Graças a Deus que o Senhor está sustentando vocês aqui. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito pelos irmãos e as irmãs que estão servindo. Mas para suportar as provas que virão agora, nós precisamos de uma revelação maior do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra lá no primeiro século? Alguns cristãos foram lançados no fogo da fornalha. Como eles conseguiam ficar cantando enquanto estavam sendo queimados na fogueira? Nero colocou alguns cristãos em pilastras, amarrados, ungiam eles com óleo, tacavam fogo. Quando queimaram Policarpo numa fogueira, ele estava cantando hinos. O soldado teve que furar Policarpo e escorreu sangue. Como pode um homem sendo queimado por fora e estar cantando? É porque o fogo do Espírito dentro dele era maior do que o fogo que ardia no seu corpo. A visão do Cristo glorificado era maior do que a visão dos seus torturadores. Só uma visão gloriosa de Cristo pode nos levar a suportar. Como pôde Estevão, sendo apedrejado, orar ao Pai, orar ao Senhor que perdoasse aqueles homens que faziam tal coisa, porque eles não sabiam o que estavam fazendo? É porque ele viu os céus abertos. E o Filho do Homem, que a Bíblia diz que está sentado à direita de Deus, ficou em pé para receber Estevão. Que visão maravilhosa, não? O chifre dos touros que perfurava os cristãos, como Blandina, uma jovem francesa no segundo século. E ela suportou aquilo. Quando eles chamavam para ir para a arena, alguns cristãos, e não era a vez de um, e falavam: deixa eu ir na sua frente. Deixa eu ir agora. Não era a vez dele, mas como que quer ser mártir pelo Senhor? A visão de Cristo. E aquela jovem não morreu, sendo perseguida, recebendo cabeçada dos touros, jogaram uma grade de ferro em cima dela, nas arenas, e um soldado teve que furar ela com uma lança. E ela falou: cumpra o seu trabalho, porque ele olhou para ela e dá a entender que ele creu, mas ele era obediente a César. E ela, cheia do Espírito Santo, seu rosto brilhava como o de um anjo. Como pode ser isso, irmãos? A visão de Cristo. Testemunho do Senhor. Isso não tem preço. Eles queriam partir. Eles queriam partir para estar com Cristo. Eles viam o Senhor. Eles conheciam o Senhor. E aí chegamos no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Nunca se separa a palavra de Deus do testemunho de Jesus Cristo. Muito interessante que a palavra aqui no original, essa palavra é logos.
significa todo o pensamento do Senhor revelado na Escritura. Eles não torceram, não misturaram, não negociaram, não aceitaram mescla. Eles foram fiéis à palavra do Senhor. Mas eles entenderam que essa palavra revela uma pessoa. E eles conheceram essa pessoa viva. Aquilo que no capítulo 19 chama Jesus de a palavra de Deus. A palavra viva de Deus, da qual a palavra escrita dá testemunho e nos revela pelo Espírito Santo. Eles uniram essas duas coisas pelo Espírito Santo. Então agora, no final do primeiro século, temos um desafio lá, que é o nosso desafio aqui. Qual o desafio? Manter o testemunho do Senhor. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Podemos conhecer a palavra de Deus, mas será que perdemos esse centro do qual toda a obra de Deus, toda a aprovação de Deus, todo o chamamento e propósito de Deus gira? Ele é a centralidade, ele é a circunferência, ele é o conteúdo da obra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos amá-lo, viver para Ele e honrá-lo no final desse tempo que nós estamos vivendo. Nós existimos para isso como igreja. Deus nos chama para isso, para conhecer o Senhor de maneira mais profunda. Se o Senhor nos ajudar, nos der graça, que Ele abra os nossos olhos para ver mais nesses dias dessa pessoa maravilhosa e o que Ele tem reservado para nós no tempo do fim. Que Deus nos abençoe. Realmente possamos ouvir o Senhor falar conosco. Vocês são minhas testemunhas. Por isso precisamos ler a palavra de Deus. Devemos desejar a comunhão. Devemos ler boa literatura, desejar conferências. Mas não é porque eu gosto da conferência, é porque eu saio, viajo, vou de carro, durmo no carro, como na rua. Tem gente que vai para a conferência assim, né? É um lazer, é um passeio. Reserva bastante dinheiro que nós vamos gastar. Não é isso. Tudo isso faz parte, né? Come, dorme, conhece as pessoas, gasta, não tem problema. Mas o propósito principal não é esse. Em tudo que fizermos, o propósito principal é o testemunho do nosso Senhor. Eu quero deixar um último versículo para a gente orar, que é Efésios capítulo 4. Livro de Efésios, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Encher de quê? Segundo Paulo, segundo o contexto e também o pensamento original desse versículo, é encher de si mesmo todas as coisas. Depois diz que ele nos deu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Quer dizer que ele constituiu o ministério na igreja, e esses ministérios são dados na ascensão do Senhor, quando ele sobe até os céus. É uma citação do Salmo 68. Lá ele levou cativo o cativeiro e pegou aqueles homens que eram seus inimigos, tirou os seus emblemas e eles foram subjugados pelo Senhor como triunfo. Agora Paulo está dizendo, nós éramos esses inimigos. Ele nos libertou e nos levou para Ele. E agora Ele nos transforma de inimigos em amigos. E Ele abriu os nossos olhos. E nós vimos a Ele na palavra. Paulo perseguiu os cristãos, agora ele viu Cristo na palavra. Agora Deus envia Paulo. E os outros? Como? Envia como ministros de Cristo, da ascensão do Senhor. Para quê? Para encher de Cristo todas as coisas por meio da palavra, por meio do ministério. Mas o ministério não tem outro fim, senão revelar Cristo. Mesmo se você cuidar de uma criança, no trabalho com as crianças.
Seu propósito é encher de Cristo todas as coisas. Isso é ministério. Vamos orar. Que Deus nos ajude.